História de Susana. Havia um homem chamado Joaquim, que habitava em Babilônia. Tinha desposado uma mulher chamada Susana, filha de Elcias, de grande beleza e piedosa, porque havia sido educada segundo a lei de Moisés por pais honestos. Joaquim era sumamente rico. Junto à sua casa havia um pomar. Os judeus reuniam-se frequentemente em casa dele, porque gozava de uma particular consideração entre seus compatriotas. Haviam sido nomeados juízes, naquele ano, 2 anciãos do povo, aos quais se aplicava bem a palavra do Senhor. A iniquidade surgiu em Babilônia, de anciãos juízes que passavam por dirigentes do povo. Esses 2 personagens frequentavam a casa de Joaquim, aonde vinham consultá-los todos aqueles que tinham litígio. Lá pelo meio-dia, quando toda essa gente tinha ido embora, Susana vinha passear no jardim de seu marido. Os 2 anciãos viam-no, portanto, todos os dias durante seu passeio, tanto que se apaixonaram por ela, e, perdendo a justa noção das coisas, desviaram os olhos para não ver mais o céu e não ter mais presente no espírito a verdadeira regra do comportamento. Ambos foram atingidos pelo amor a Susana, mas sem se confiarem mutuamente sua emoção. Tinham vergonha de declarar um ao outro o desejo que sentiam de possuí-la. Todos os dias, inquietos, procuravam avistá-la. Uma vez disseram um ao outro: "Vamos para casa, está na hora do almoço." Saíram cada um para o seu lado, mas, havendo ambos retrocedido, encontraram-se novamente no mesmo lugar. Perguntando um ao outro qual o motivo de sua volta, confessaram-se sua concupiscência. Combinaram então um encontro, onde a pudessem surpreender sozinha. Enquanto calculavam qual seria o momento propício, eis que Susana chegou, como de costume, com 2 empregadas e tomou a resolução de banhar-se, pois fazia calor. Lá não havia ninguém, salvo os 2 anciãos escondidos que a espreitavam. "Trazei-me", disse ela às 2 empregadas, "óleo e unguentos, e fechai as portas do jardim para eu me banhar." O que elas fizeram por sua ordem. As portas do jardim estando fechadas, saíram pela porta do fundo para ir buscar os objetos pedidos, ignorando que os anciãos lá se achavam escondidos. Apenas saíram, os 2 homens precipitaram-se em direção de Susana. "As portas do jardim estão fechadas", disseram-lhe. "Ninguém nos vê. Ardemos de amor por ti. Aceita e entrega-te a nós. Se recusares, iremos denunciar-te. Diremos que havia um jovem contigo e que foi por isso que fizeste sair tuas servas." Susana exclamou tristemente: "Que angústias me envolvem por todos os lados. Consenti? Eu seria condenada à morte. Recusar? Nem assim eu escaparia de vossas mãos. Não, prefiro cair sem culpa alguma em vossas mãos do que pecar contra o Senhor." Susana soltou grandes gritos, e os 2 anciãos gritavam também contra ela. E um deles, correndo às portas do jardim, abriu-as. Com essa balbúrdia, os criados precipitaram-se pela porta do fundo para ver o que havia acontecido. Os anciãos se puseram a falar, e os criados enrubesceram, pois jamais nada de semelhante fora dito de Susana. No dia seguinte, os 2 anciãos, cheios de criminosas intenções contra a vida de Susana, vieram à reunião que se realizava em casa de Joaquim, marido dela. Disseram diante da assembleia: "Mandem buscar Susana, filha de Elcias, a mulher de Joaquim." Foram-na buscar, e ela chegou com seus pais, seus filhos e os membros de sua família. Era delicada e bela de rosto. Aqueles homens perversos exigiam que ela retirasse seu véu, pois estava velada, a fim de poderem, pelo menos, fartar-se de sua beleza. Os seus choravam, assim como seus amigos. Os 2 anciãos levantaram-se à vista de todos e pousaram a mão sobre sua cabeça, enquanto ela, debulhada em lágrimas, mas com o coração cheio de confiança no Senhor, olhava para o céu. Os anciãos disseram então:
Quando passeávamos pelo jardim, ela entrou com 2 servas. Depois fechou a porta e mandou embora suas acompanhantes. Então um jovem que se achava escondido ali aproximou-se e pecou com ela. Nós nos encontrávamos no recanto do jardim. Diante de tal desvergonhamento, corremos para eles e os surpreendemos em flagrante delito. Não pudemos agarrar o homem, porque era mais forte do que nós, e fugiu pela porta aberta. Ela nós a apanhamos, mas quando a interrogamos para saber quem era o jovem, recusou-se a responder. Somos testemunhas do fato. Confiando nesses homens, que eram anciãos e juízes do povo, condenaram Susana à morte. Então ela exclamou bem alto: Deus eterno, vós que penetrais os segredos, que conheceis os acontecimentos antes que aconteçam, sabeis que isso é um falso testemunho que levantaram contra mim. Vou morrer sem nada ter feito do que maldosamente inventaram de mim. Deus ouviu sua oração. Como a levassem para a morte, o Senhor suscitou o espírito íntegro de um adolescente chamado Daniel, que proclamou com vigor: Sou inocente da morte desta mulher. Todo mundo virou-se para ele. O que significa isso? Perguntaram-lhe. Então, no meio de um círculo que se formava, disse: Israelitas, estáis loucos? Eis que condenais uma israelita sem interrogatório, sem conhecer a verdade. Recomeçai o julgamento, porque é um falso testemunho a declaração desses 2 homens contra ela. O povo apressou-se em voltar. Os anciãos disseram a Daniel: Vem sentar-se conosco e esclarece-nos, pois Deus te deu o privilégio da velhice. Separai-os um do outro, exclamou Daniel, e eu os julgarei. Foram separados. Então Daniel chamou o primeiro e disse-lhe: Velho perverso, eis que agora aparecem os pecados que cometeste outrora em julgamentos injustos, condenando os inocentes e absolvendo os culpados. No entanto, é Deus quem diz: Não farás morrer o inocente e o íntegro. Vamos. Se realmente a viste, dize-nos debaixo de qual árvore os viste juntos. Debaixo de um lentisco, respondeu. Ótimo, continuou Daniel. Eis a mentira que pagarás com tua cabeça. Eis aqui o anjo do Senhor, que, segundo a sentença divina, vai dividir teu corpo pelo meio. Afastaram o homem. Daniel mandou vir o outro e disse-lhe: Filho de Canaã, tu não és judeu. Foi a beleza que te seduziu, e a concupiscência que te perverteu. Foi assim que sempre fizestes com as filhas de Israel, as quais, por medo, entravam em relação convosco. Mas eis uma filha de Judá que não consentiu no vosso crime. Vamos, dize-me sobre qual árvore os surpreendeste em intimidade. Sob um carvalho. Ótimo, respondeu Daniel. Tu também proferistes uma mentira que vai te custar a vida. Eis aqui o anjo do Senhor, que empunha a espada, prestes a serrar-te pelo meio, para te fazer perecer. Logo a assembleia se pôs a clamar ruidosamente e a bendizer a Deus por salvar aqueles que nele põem sua esperança. Toda a multidão revoltou-se então contra os 2 anciãos, os quais, por suas próprias declarações, Daniel provou terem dado falso testemunho. De acordo com a lei de Moisés, aplicaram o tratamento que tinham querido infligir ao seu próximo. Foram mortos. Assim, naquele dia, foi poupada uma vida inocente. Eusias e sua mulher louvaram a Deus por sua filha Susana, com Joaquim, seu marido, e todos os seus parentes, pois nada de desonesto havia sido encontrado em seu proceder. E Daniel gozou desde então de uma alta consideração entre seus concidadãos.